trabalhando junto com a Abrotur, que é a nossa associação, né? Bom, acho que eu estou aqui para falar da Abrotur, né? A nossa associação, ela surgiu da necessidade da gente divulgar o destino da cidade, né? A gente tinha, Brotas aconteceu um boom em 99, né? O turismo começou aqui em 92, como uma opção de renda, de gerar renda para a comunidade, né? Não sei se vocês sabem a história do turismo aqui. Não? Não, vale a pena. Então, na verdade, assim, tinha uma ONG que era presidida pelo Batista Negrão, ele está vivo ainda, um senhor que mora, um dentista que mora aqui. E na Eco 92, não sei se vocês lembram, uma conferência que teve no Rio de Janeiro. Sim, é em 92. Isso, aí eles foram para lá, esse pessoal da ONG, e em 92 mesmo, a prefeitura queria abrir um curtume ali no Cião, onde tem as cachoeiras ali, né? Isso ia fazer com que poluísse muito o rio. Então aí em 93 essa associação foi contra o curtume, né? A ONG Rio Vivo, e aí a prefeitura criticou pedindo uma solução econômica, então já que a indústria era ruim para a cidade, e aí eles começaram a desenvolver o turismo aqui na cidade, catalogar as cachoeiras, né? A gente tem 75 cachoeiras catalogadas, e desenvolver a atividade de boia cross ali no Rio, que acabou virando rafting depois, e em 99 foi o boom de Brotas mesmo. Quando você queria trabalhar com isso, era só vir para cá que você tinha turista, né? Independente da organização que a gente tinha. Eu lembro que eu vim para cá em 2000, a gente abriu a agência dia 24 de dezembro. Dia 24 de dezembro à tarde, a gente teve 30 pessoas para fazer passeio, né? Então era um boom. Só que precisava organizar isso. Então a gente teve uma prefeitura atuante, que depois se disse pai do turismo, que era o prefeito do Barreto, e ele trouxe o João Aliev, que era um advogado consultor, que fez as normas do voucher lá em Bonito, e ele fez a gente fez uma legislação aqui com grupos de trabalho, então a comunidade participou, para regularizar as atividades de turismo de aventura, né? Então a gente ia hospedagem, visitação em cachoeira, então a gente chamou o estudo da Exalc, isso tudo via prefeitura e a comunidade, os empresários e guias desorganizados, né? E a Exalc fez um levantamento de capacidade de carga nos atrativos e a gente começou a trabalhar em cima disso. Além disso, tinha a primeira normatização de atividade de aventura do Brasil, que era como você tem que conduzir um bote, quantos botes pode por horário, que equipamento você tem que usar, né? Que acabou mais para frente evoluindo via beta e se transformando na regularização, na certificação que hoje é empregada pela BNT, ela é acreditada pelo Inmetro, que tem as 18 normas, deve estar em mais de 18 já, que regularizam a prática segura da atividade de aventura, né? Hoje, referência mundial, o Brasil presidiu junto com a Inglaterra o Comitê ISO faz uns 6 anos e virou uma norma ISO mesmo, né? Uma norma internacional. Bom, só que no meio de tudo isso, por que eu contei isso? Porque a gente era bem na parte técnica, a gente era bem na parte de vendas, só que aquilo lá era orgânico, a gente não tinha uma ideia de continuidade, não sabia, não tinha uma organização, não tinha um marketing, não tinha nada. Então em 2002 se juntaram acho que 12 ou 14 empresários e com o intuito de levar Brotas para aquela feira de Venture Sport Fair que tinha lá em São Paulo, né? Ela não existe mais, para o Sérgio Franco, que era a principal vitrine de atividades de aventura do Brasil. Então a gente juntou esses empresários, pagamos para ir. É lógico que o prefeito quis pegar uma carona, né? Porque a prefeitura quis ser a mãe do turismo, o pai do turismo, né? A avó do turismo, né? E aí a gente acabou, desse grupo, a gente sentiu a necessidade de se organizar. Então a gente tinha um grupo do Sebrae que era um grupo Empreender, era organizado pelo Sebrae, tinha um facilitador dele, e era um projeto de 2 anos. Esse projeto culminou com a fundação da Abrotur em 2004. 2004 a gente fundou a Abrotur. A gente vai fazer 18 anos esse ano, né? A Abrotur, ela tinha interesse de fomentar o turismo de Brotas e região, né? É a Associação de Turismo de Brotas e Região. Mesmo porque tem pessoas bem... Na época também tinha, 20 anos atrás, empresários de cidade vizinha que usam o nome da cidade para se promover. Então a gente fez
uma associação da região, onde tem hotéis, onde tem atrativos, restaurantes e empresas de passeio, agências. Tá? São esses os CNPJs que podem fazer parte da associação. Só que ficou muita gente de fora. Isso. Hotéis atrativos. Quais são os CNPJs que podem fazer parte? Sítios atrativos, né? Hotéis, restaurantes e agências de turismo. Comércio turístico. E comércio turístico, perdão, que entrou depois. Né? Todos atrativos. Aqui só um que não é particular. O resto é tudo particular, um público. Né? Então a gente se juntou com o intuito de divulgar a cidade, né? Porque a prefeitura nunca fez esse papel. Só que aí nesses 18 anos, a associação acabou assumindo muita coisa. Né? Então a associação funciona com um grupo no nosso regimento a gente tem 6 diretores e um desses 6 diretores a gente criou no regimento, né? Um de capacitação, um de marketing, um financeiro, um meio ambiente E o vice-presidente. presidente e vice, né? Só que assim, hoje a gente não segue muito essas pastas, né? Hoje a gente tem os títulos, mas acaba que as pessoas pegam por projetos, mas isso hoje, depois de 18 anos. Bom, nesse caminho da Brotur surgiram outros desafios, né? Então assim, a gente percebia que a cidade era muito fraca na parte de gastronomia, né? Você vinha comer aqui, você não conseguia comer em final de ano e domingo à tarde que fechava, era bem fraco. Então a gente começou a pensar como poderia fazer e a gente criou o Brotas Gourmet, que acho que foi para a 9ª edição, fora os 2 anos que não teve. Então tem 11 anos que a gente tem um evento gastronômico que fez com que a gastronomia da cidade desse um up, né? E trouxe muita gente de fora para também investir aqui na cidade. Levantar números, a gente também não tinha números de investimento, quantos empregos gerava, né? E acho que a principal parte que a Brotur penou mais foi que, como um prefeito quis virar o pai do turismo, a oposição passou a ser o pessoal que diz que o turismo não presta, que ele encarece a cidade, que isso, que aquilo. Então a gente começou a ter um pessoal trabalhando bastante forte contra o turismo, que foi o pessoal que ganhou uma das eleições. Então a gente pegou, a gente tinha uma prefeitura que era ok, não ajudava e não atrapalhava, e entrou um pessoal que atrapalhava, né? Então a associação foi fundamental para a gente tocar esses 4 anos que acabou com o cara preso, o prefeito, o vice, porque era uma galera meio barra pesada, né? Mas enfim, a gente alterna poderes, né? Sempre, a gente está com um prefeito agora que está fazendo tudo pelo turismo, como ninguém nunca fez. Né? Só que a gente sabe que ele já está no 2º mandato e que depois vai vir uma pessoa que provavelmente vai falar mal do turismo de novo. Né? Então a gente, como uma instituição não governamental, né? Apolítica, a gente consegue fazer um trabalho mais contínuo do que quando tem um secretário a favor e quando não tem um secretário a favor. Né? Quando tem um prefeito que vê como máquina de geração de emprego e um prefeito que não vê. Né? Então essa unidade é uma coisa importante. Bom, se vocês quiserem me interromper, pode me interromper, tá? Já que você ia chegar na pandemia. Já que você deixou. 2 perguntas do ponto de vista mais jurídico ali da associação. O estatuto de vocês, qual é o objeto social? Desenvolvimento do turismo? A associação ela nasceu para o quê? E a segunda pergunta eu acho que você comentou, a diretoria toda voluntária. Isso, são diretores voluntários. O único funcionário remunerado lá dentro hoje sou eu. Só tem eu de funcionário e sou a única remunerada. E ganha bem pra caramba. Mas deve ser merecido. Não é merecido, é suave. Não, então, na verdade, a diretoria passou por algumas fases. A Brotur nunca teve fim lucrativo, então a gente nunca conseguiu e nem buscou repasse de dinheiro de fora pra gente. Quem banca a gente são os associados. Né? Então, eu não tenho a precisão de estatuto, ela pode passar depois. Na verdade, foi uma consultoria, porque a Beta, vocês conhecem a Beta? Sim. Né? A Beta, a gente foi diretor, a gente alternou aqui em Brotas, sempre tinha alguém na diretoria da Beta. E ela numa época, ela pegou vários convênios e fomentou diversas atividades pelo Brasil, cursos e
Observatório de Turismo de Aventura, e nesse pacote tinham uns cursos de umas consultorias de associativismo. Então, eles investiram na gente, para a gente gerar o nosso estatuto, qual era o melhor estatuto. Então, foi um trabalho feito via um consultor. Eu não sei te dizer exatamente qual é esse objeto, ela vai levantar para você e a gente já te passa. Tá? Na verdade, eu sou, até na minha empresa, sou o cara que não é dos papéis. Assim, né? Eu sou manutenção, operação, sistema de gestão de segurança já é o meu limite, o meu teto. A fonte de recursos é totalmente contribuição dos associados. Contribuição dos Qual é a associados. taxa de contribuição atual? Então, a gente tem algumas escalas, né? Isso foi variando no decorrer do tempo, conforme que as diretorias achavam justo. Né? A Tamires pode falar melhor do que eu. Agências, Tamires... A gente trabalha com uma base fixa que é a partir de R$165 para todo mundo. E aí a gente diferencia as empresas com alguns cálculos diferentes. Agência, por mês. R$150. Agência é R$150 mais R$10 por atividade que ela pratica. Então, a agência menor vai pagar um valor, a agência maior outro. Hotéis e pousadas é R$150 fixo mais R$10 por quarto também. Então, o diferencial é esse. Tem hotel de 60 quartos que paga 150 mais 600. 750, que é um hotel grande. E hotel e atrativo turístico, hotel e comércio turístico é 150. É fixo para todo mundo. Não, restaurante. Restaurante, isso. A gente tem 42 associados hoje. E a gente tem uma categoria dentro da Aventur também que são os benfeitores. Os benfeitores são empresas que não são ligadas diretamente ao turismo. Não pode se associar. Os hotéis, restaurantes, eles não podem se associar, não têm direito a voto, mas eles entendem que o turismo contribui para a empresa deles também e querem colaborar com a associação. Aí essa categoria de benfeitor é uma mensalidade mais em conta, que é R$70. Mas varia, tem benfeitor que paga Atrativo 300. é quanto? Atrativo é a partir de 150. Se ele tiver atividade dentro do parque, aí é R$10 cada atividade que ele Por tem lá exemplo, dentro. esse é o formato para Brotas, né, gente? Então, assim, as agências maiores, elas tinham 12 atividades. Então, elas pagavam 120 mais os 150. Só que tinha agência que trabalhava só com uma atividade. Então, ela pagava 150 mais 10. Já teve época que foi por número de funcionários. Só que aí a gente falou, pô, nós estamos punindo quem emprega mais, né? Quem é informal, a gente não... Então, foram criando métodos. E o importante é o associado, acho que o mais importante é o pessoal entender que o associativismo ele é fundamental para o desenvolvimento do destino, né? Então, a gente, no começo, por exemplo, a gente precisava de uma assessoria de imprensa. Falei que a gente criou Brotas, a gente criou a divulgação de Brotas através da Brotur. Então, a gente juntou e contratou uma assessoria de imprensa única. Aí o pessoal tem que amadurecer a turma, né? Uma pousada super simples que tem aqui na cidade reclamava que repórter nunca ficava nela. Mas como é que você vai mandar um repórter para uma pousada muito simples? A não ser que sejam, hoje em dia dá para segmentar, né? Não, hoje em dia você pega um mochileiro, um canal de mochileiro e você põe. Só que na época que a gente trazia era só Globo, Estadão, esses caras não querem, né? Muitos são jabá, né? Então assim, mas a gente teve que ir conscientizando. O legal é que o pessoal não saiu, né? Mesmo durante a pandemia, que a gente acabou depois diminuindo a mensalidade para 50% do valor, né? Porque a gente parou de fazer várias ações. Mas mesmo depois da pandemia, mesmo durante a pandemia, o pessoal não desassociou. A gente fez o único trabalho que a gente fez na pandemia foi pressionar bastante o poder público, para a gente poder abrir o mais rápido possível e criar uma legislação, uma regularização, na verdade... foi uma regulamentação, não sei que termo que a gente usou, para a prática das atividades. Então, por exemplo, a gente foi atrás do que estava sendo feito na Europa, então Portugal, Espanha, Estados Unidos já tinham algumas ações para trabalhar na pandemia. Então a gente pegou a higienização de equipamento porque tem alguns equipamentos que não podem produto químico, principalmente atividade vertical. Então a gente higienizava com vapor, né? Então tinha a temperatura que devia ser higienizado, que equipamento utilizar. Então a gente criou vários protocolos para poder voltar a trabalhar o mais rápido possível, né? E foi o que a gente conseguiu, a gente ficou pouco tempo fechado, na verdade. Nos intervalos, acho que deu uns 3 meses entre abre e fecha. Mais de 2020, A gente... E foi um momento bem difícil, né? A gente tinha reunião frequente com a prefeitura. Hoje a gente tem um acesso livre à prefeitura, né? Fábio, então hoje pode falar que 100% das pessoas que operam no município são associadas? Não. Não são obrigadas São a ser 70% que não são.
que 30% que não são associados. 70% Ligados são ao turismo? ligados ao turismo. Então, Não é obrigatório. Tem um pessoal ainda que não está associado. Não está. Normalmente os menos preparados para ser empresário. O que você faz para motivar as pessoas para elas continuarem? Olha, O que a associação então, faz? a associação, primeiro a gente tem que lembrar a importância desse associativismo, né? A vantagem que a gente tem de poder falar por um grupo e por um setor, né? Que é o mais importante. Depois a gente gerou outros benefícios. Então a gente tem a carteirinha para o Brotense, que na verdade é uma carteirinha que o Brotense tem desconto nos atrativos associados. E essa carteirinha, hoje a gente tem mais de 4 mil nomes cadastrados, que é uma linha de comunicação com a comunidade. Então a proposta é que esse Brotense, se ele quer fazer um shopping dobro, ele manda, a gente dispara para essas 4 mil pessoas. E aí, bom, é um dos benefícios. Outros são cursos, a gente traz cursos, mas por incrível que pareça, falar com o Sebrae, Senac, SESI não é difícil é lotar os cursos, né? Então a gente hoje está no trabalho de conscientização dos empresários de que ele tem que dar a hora do curso, né? Em Jaú foi feito um acordo que metade do curso, um curso de 40 horas, 20 era hora trabalhada, 20 não era. Então conseguiu lotar os cursos dessa maneira, porque o empresário ainda não entende, ele acha que o cara vai trabalhar de camareiro ou garçom durante o dia inteiro, às 5 da tarde, hora de ver a família, vai fazer um curso de 4 horas. Não vai, né? Vai ficar vazio o curso. Então a gente trabalha também essa parte da capacitação. Outra coisa que a gente trabalha são benefícios nos eventos. Então a gente faz hoje o Brotas Gourmet, a gente faz também o Broteco. São eventos gastronômicos, tem taxa de inscrição, que tem comissão para a associação, e a gente dá esses benefícios para os associados. Antes eles eram exclusivamente dos associados, porém a prefeitura começou a pôr dinheiro e a gente teve que abrir para todo mundo, né? Na verdade, quem não é associado pega uma carona, né? O que a gente tem que trabalhar é a conscientização. Por exemplo, a gente tem um cara que era associado, eu não vou citar o nome, ele perdeu a pousada na justiça para a prima dele e tal, ficou sem ser associado durante 5 anos. Em 5 anos ele ia nas assembleias, comia de graça, e hoje ele pegou uma pousada para tocar e desassociou. Né? Ele sabe que ele tem um benefício, do mesmo jeito que ele tinha comida lá, o almoço e o network com todo mundo, ele sabe que ele tem um benefício, mesmo não sendo associado. Então ele pensa, por que eu vou gastar R$150? Bom, você vai gastar R$150 porque daqui 2 anos vai entrar um outro prefeito, ou daqui 2 anos vão ter um desafio, e se a gente não tiver associação, acabou, né? Então até queria falar dos momentos passados da associação, né? Com a pandemia a gente teve um enfraquecimento de contato com as pessoas, e lógico que a gente tinha assembleias mensais. Essas assembleias eram feitas em atrativos. Então você quer mostrar o seu atrativo, seu restaurante, para todos os associados, tudo trade, você agendava lá no seu restaurante. Então a assembleia era no restaurante dela, depois era no seu, depois então tinha uma fila de gente no ano querendo sediar essas assembleias. E rola um network, rola uma troca de experiência, rolam algumas coisas nessa assembleia. Bom, com a pandemia parou a assembleia. E a prefeitura, a gente conquistou... Bom, deixa eu voltar um pouquinho a fita. A gente sentiu a necessidade de ter mais poder político, por mais que ela é uma associação apolítica. A partidária, perdão. A partidária. A política é impossível, né? Se me permite fazer só uma observação no recorte. Primeiro, eu acredito que a missão de vocês não é das mais fáceis, uma vez que a gente vê pelo associativismo, ele muito setorizado. Às vezes as associações... Eu tenho acompanhado essa questão, principalmente no turismo, é associação só da galera da rede hoteleira, no máximo restaurantes, né? Associação só do receptivo. E por aí vai, uma vez que o turismo trabalha com mais de 30 setores da economia, então fica muito setorizado. Vocês, pelo que eu vejo, trabalham com todos sem nenhum tipo de restrição. Desde um pequeno operador, um grande hotel. Na verdade, vocês conseguem colocar todo mundo no mesmo balaio, vamos dizer assim. A gente trabalha pelo destino. Sim, Né? não é pela classe. Não é pela classe. Eu acho isso super positivo. Isso é uma dúvida comum. O pessoal fala, mas vocês estão fazendo nos restaurantes. Pô, vocês só fazem com os restaurantes, quando embala 3 eventos gastronômicos seguidos. Não é... Como a gente sabe que tem muita questão, às vezes, de vaidade ou de interesse pelo empresariado, vocês dividem dentro da associação algumas câmaras técnicas, um conselho mais específico para aquela área. A gente tinha em formato de comissão. Né? Você tem que também... Tem um paralelo que é a linha cronológica dos empresários. Né? Esses empresários que eram jovens e empolgados em 2002, hoje já estão mais
maduros e alguns que já eram maduros estão mais cansados, né? E aí eles já fizeram muito pela associação, né? Então eles são pessoas então assim, na verdade a gente está numa troca de geração, é onde eu ia chegar agora, né? Então a gente teve, voltando àquele momento político que eu estava falando, né? A gente não tinha uma visibilidade muito grande na Câmara, então a gente se revezava, todo mundo ia numa sessão, cada vez um diretor, para mostrar que o turismo estava enxergando lá. Porque até para fazer o impeachment do antigo prefeito, a gente teve dificuldade de movimentar a Câmara, né? A gente conseguiu trazer para Brotas o título de instância turística. Então a gente foi na reunião da Precesp, numa fez balãozinho, na outra fez tchauzinho, passamos por todos os deputados lá da Assembleia, colocamos as cartas nos que não receberam a gente, e a gente conseguiu aprovar a instância turística para Brotas. Então, lógico que o prefeito trouxe para ele, né? Agora o desafio é usar o dinheiro da instância turística, que lá vocês não têm isso, mas aqui no estado de São Paulo, a gente tem para Brotas 3,5 milhões por ano, que é para ser gasto em infraestrutura turística. Mas normalmente virava asfalto, ou virava ponte, ou virava alguma outra coisa. Então a gente sempre tem pelo que lutar, né? Só que a gente não era visto como uma força, eles não sabiam realmente quantos empregos a gente gerava, quantos eleitores a gente tinha. Então a gente acabou fazendo um vereador, né? Daí quando a gente fez um vereador, que foi um dos presidentes da Brotur, ele entrou para ser vereador da cidade, a Câmara começou a olhar e falar, nossa, deselege. Aí a gente apoiou o prefeito que ganhou. Na verdade apoiou não, na verdade ele era o único que falava de turismo, né? Então ele ganhou. Aí ele em troca, ele tinha prometido pra gente que ia ouvir a gente. Então a cadeira de secretário de turismo foi a gente que escolheu. Foi a primeira vez. Antigamente era o cunhado do tio do cavalo do bandido, sabe? Era assim. E aí a gente pôde escolher um cara. E a gente escolheu o Fábio Pontes, não sei se vocês tiveram reunião com ele. Né? A gente fez uma pesquisa entre todos os secretários do Estado, qual era o que aprovava mais pleito de distância. Ligamos, você quer vir, ele quer, aí rolou, ele entrou. Só que ele é um avião, né? E ele entrou, ele arrastou a prefeitura e todo mundo e só ele trabalha, né? E acabou que com esse só ele trabalha, no meio de uma época de pandemia que a gente estava travado de trabalhar, a associação foi meio que dissolvendo, o pessoal ia direto falar com ele. Né? Então criou o comitê do calçadão, criou o comitê da beira do rio. E aí, quando você divide a conversa, fica fácil de falar com todo mundo e as coisas pararam de acontecer. Porque é difícil, se você falar, eu faço o que você quer, 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 ninguém faz tudo, né? E aí a coisa parou de fluir, ou começou a fluir muito lentamente. Tudo está acontecendo, mas vai acontecer daqui a 5 anos. Então parou de ter o filtro da associação para falar, não, olha, a prioridade é essa. E aí, lógico que você toma uma pancada do associado que achava que a prioridade era outra, mas faz parte do trabalho. Então hoje a gente veio de um pessoal cansado, então as comissões pararam de acontecer, porque que era da comissão, o Brotas Gourmet nasceu numa comissão. As meninas lá pelo 5º ano de evento já não aguentavam mais. Então a gente acabou puxando para a associação. Mas é pesado para a associação carregar um evento, na comissão é muito mais fácil. Acho que chama muita atenção também o fato de, mesmo sendo uma associação sem fins lucrativos, é óbvio, né? De vocês, através de leis específicas, como 3019, 1866, que permite as associações fazer termos de fomento para o poder público e agarrar recursos, logicamente, proteger a prestação de contas e tal, e com uma contrapartida como justificativa, né? Tem que ter isso. Porque as associações não elas vivem em prol de pegar recurso público, aplicar e prestar conta. Mas é um mecanismo que fortalece a associação na criação de eventos, seja lá em qual você se forte a gastronomia, coisa do tipo. Como é que vocês trabalham isso? É só via prefeitura ou nem do Ministério Público? O recurso público é zero, é lei, é estatuto, não rola? A gente não rola. A gente até está falando de rever o estatuto, a gente não pega dinheiro público. Temos uma parte do pessoal quer pegar e quer rever o estatuto. Então hoje a gente trabalha com patrocínio dos eventos, que são empresas particulares, com os associados e com o encaminhamento do dinheiro público. A gente interfere na prefeitura bastante para dizer para onde vai o dinheiro que a gente consegue. Não, na verdade, o dinheiro do Funtur e da Estância tem que passar pelo Contur, né? Sim, o dinheiro... No Contur, aliás. Oi? No Contur, vocês têm uma cadeira. Na verdade, a gente criou uma articulação da Brotur cuidar do Contur. Então, como a gente é a maioria,
toda troca de diretoria do Contur, a gente vai lá, vota e coloca os nossos associados, né, para a gente ter uma unidade entre o Contur e a Agrotur, senão cada um puxa para um lado. Já aconteceu isso numa época, quando o nosso presidente, há muito tempo atrás, quebrou com a prefeitura, a gente esvaziou o Contur e aí todos os empresários que não eram associados entraram no Contur. E aí ficou um negócio horrível, né, porque eles puxavam para um lado, a gente puxava para o outro, nada acontecia. Quando divide o grupo, perde a força. Perde a força, né? Então hoje, quando a gente fala alguma coisa dentro da diretoria da Agrotur, o Fábio é diretor de marketing. Na verdade, a gente está numa fase de transição. A nossa diretoria assume dia 1 de... A que eu estou falando, assume dia 1 de outubro. O Fábio é daqui fica até 31 de setembro. 30 de setembro, né? 31 nunca mais, ele sabe. E assim, o que aconteceu? O pessoal cansou. Né? O pessoal cansou e, em contrapartida, o secretário atual é super ativo. Né? Então, por que você ficou na associação? Né? Então, eu estava na ex-diretoria, saí, entrou a diretoria do Fábio, ele era da que eu estava, e aí minha irmã chegou no começo do ano e falou: Rafa, será que a gente pode parar de pagar a Agrotur? Eu falei: caramba, meu, você falando de parar de pagar a Agrotur? A gente está há 18 anos aí, a Brotas não seria instância, não teria um secretário, não teria orçamento de turismo, não saberia o tanto de emprego que gera, o imposto que gera. Não, então você assume lá e faz alguma coisa. E realmente a gente precisa trazer de volta. Então a gente quer fazer um vídeo mostrando esses 18 anos, porque tem associado que se associou ano passado e não sabe bem porque está associado. Né? Uns se associaram pelo benefício, que a gente fez um acordo com a Elo, que você ganha uniforme, ombrelone, cardápio. Tem empresa que só de uniforme falou que paga 10 anos de associação. Né? Então a gente criou alguns benefícios, então tem muita gente que está associada. Os antigos, raiz, não saíram. Nem tem uns que se aposentaram e passaram para os filhos, mas o filho não sabe porque ele é associado. Mas a empresa é associada e é uma diretriz do pai que deixou para o filho. Agora tem outros que entraram ontem e não sabem bem por que estão aqui. Então a gente fez uma diretoria com 2 caras antigos e 4 novos. Né? Então veio eu, o Evandro Farsoni, que ele é dono da área que canta, e colocamos 4 pessoas novas assim, 20 anos, 23 anos, que são muito ativos na cidade, já tem 2, 3 negócios, para entender um pouco mais desse associativismo e a gente passar o bastão, porque a gente também está cansado, né? Você já é descansado, novinho? Eu já sou descansado, já sou. Não é sobrenome? Na verdade, não é sobrenome, não. Eu comecei com 13, estou com 45, já faz 32 anos, né? Tá. Mas, enfim, então esse é um pouco da história nossa, né? Não sei se o Fábio quer complementar, tá tranquilo aí, Fábio? Bom, então a gente nasceu desse grupo, criou essa associação e hoje a gente está tentando... Sede própria? Sede própria? Não. Se eu estou descansado? A gente era... Cansado? Não, a gente tem uma sede locada, não é própria nossa. A gente tem hoje a Tamires, já tiveram 2 pessoas trabalhando, só que na pandemia a gente enxugou tudo, como todas as empresas enxugaram, né? A gente hoje está com caixa positivo, porque a diretoria passada passou uma grana para a gente. E a gente tem um plano de trabalho para esses 4 anos, que a gente vai apresentar agora, a gente ganhou a eleição semana passada, a gente vai apresentar em dezembro, na nossa diretoria a gente vai trabalhar do jeito que essa galera está a fim de trabalhar, não existe uma forma de trabalhar, né? Então já foi dividido por pasta, eu já fui diretor de capacitação, em umas diretorias passadas já cuidei de curso, já fui diretor de marketing, essa diretoria aqui a gente está assumindo responsabilidades. E aí essa pessoa vai aparecer lá na frente e vai falar: olha, não sei se vocês sabem, a gente está com problema com o rio. Né? O Rio Jacaré, bom, todo mundo vai ter problema com o rio. E esse problema da falta de água, ele chegou aqui, porque nós temos uma agronomia extremamente ativa que está precisando de água para regar. E eles estão tirando água do rio. Quem libera ou não a outorga de água é um órgão aqui em São Paulo que é baseado numa lei de 1961, que eles consideram vazão sanitária. Vazão sanitária é correr uma aguinha em cima da pedra, assim, não matar a vida. Então, até lá pode tirar água. E no entendimento desse órgão, a gente entra em lazer e recreação, não setor econômico. Então, a gente é o 7º prioritário na distribuição da água. Você acha um fator preocupante essa coisa da água? Sim. Então a gente... rafting, boia cross, cachoeira. Você acha que a associação ela teria
uma forma de trabalhar melhor isso? A gente já está trabalhando. Já está trabalhando? Já está trabalhando. Projetos Na verdade, o Rodolfo, que é um dos diretores, ele só está para cuidar disso. Ele só entrou para cuidar do rio. Então ele vai pegar a pasta socioambiental porque encaixou, mas o trabalho dele é assim, se o rio der certo, sucesso dele. Se o rio der errado, culpa dele.